Da informalidade ao marginalismo. Pois bem, recentemente nós assistimos a greve dos motoboys do iFood, muita gente comentou aqui no YouTube, o X estava só de tópicos sobre essas discussões e eu esperei passar um pouco esse momento para conseguir elaborar um comentário mais adequado. Para além da superficialidade, de que se eles conseguirem uma regulamentação do iFood, isso vai destruir o emprego deles. Para além dessas questões meramente imediatas, o que a gente pode aprender com esses casos? O que a gente pode tirar de conclusão de uma realidade social imposta, como o caso de uma classe que cresce todos os dias, que é a dos entregadores? Pois bem, eu quero só trazer aqui uns vídeos que ficaram muito famosos nesse período, um sobre a greve e outro sobre o espírito de classe dos entregadores. Esse aqui foi um vídeo que rodou bastante para atacar a forma como as greves estavam sendo feitas, sobre como estavam acontecendo coações e como essa greve era supostamente marginal, né? Era uma forma ilegal de se fazer greve. Olha aqui, vamos assistir aqui. Olha lá. Aqui, ó. O cara perdeu a mercadoria, pararam ele, já era. Não sei se o prejuízo fica pra ele. Ah, tem que vir assim, caralho, até lá. São Paulo, eu sei que foi muito forte. Ó. Olha isso aqui, gente. Uma senhora. Quantos anos essa senhora tem e tá trabalhando de entregadora? Por causa de um pedido, tia. Por causa de um pedido. Por causa de um pedido, tia. Aqui, ó. Olha só. Quantas pessoas estão se matando para trabalhar? Literalmente nesse caso. Quanto que ela tá ganhando para entregar esses pedidos aqui? Ela tá enfrentando a classe dela porque ela precisa fazer essas entregas. E a classe de entregadores estava parando tudo porque não é o suficiente para viver. Aí, quem realmente concentra os meios não está nem nesse conflito. Esse aqui é a melhor cristalização do ambiente social que a gente vive. Olha isso aqui. Trabalhador coagindo o trabalhador. Quer pegar pedido aqui, ó. Nem chama caso não tá dando pedido, não. Pregou, irmão. Mais um, família, ó. Olha aí. Olha lá, quem diria que uma classe de pessoas, em sua maioria pouco letradas, acabaria redundando em abusos nesse tipo de paralisação? Seria difícil a gente querer julgar por esses trechos a legitimidade de uma paralisação. Porque a grande questão é que a gente não deveria ter esse fluxo de pessoas trabalhando nesses setores. Mas tudo bem. Tem aqui um outro exemplo desse espírito de irmandade, esse espírito de associação que o serviço cria naturalmente. E aqui é um dos casos onde não tem a ver com a greve, mas também está se popularizando bastante. Vira e mexe, estou vendo vídeos nesse sentido aqui também, ó. Aí, ó, querendo me agredir, ó. Ó, querendo me agredir aqui, ó. Vou mandar no grupo lá, ó. Eu não faltei com respeito com nenhum de vocês. Ela quis pegar o lanche antes de efetuar o pagamento. Aí, se alterando. Pra que isso, cara? Eu tô trabalhando, irmão. Tô trabalhando, irmão. Tô trabalhando. Só queria deixar registrado também que brigar com motoboy, pedir pra entregador subir pra entregar na porta do seu prédio, do seu condomínio... Poucas coisas me deixam tão bravos quanto o espírito de porco de uma classe média razoavelmente alta que já começa a ter os seus espíritos escravagistas aflorados, assim. Eu vou até me poupar de fazer comentários a esse respeito. Pô, eu não sou vagabundo não, cara. Que quebrar cara, tá maluco? Eu tô trabalhando, irmão. Tá maluco? Só registrando, se você consegue ser mal educado com um trabalhador de base, assim, sua alma já se apodreceu há muito tempo, cara. Tipo assim, você dificilmente é considerado um ser humano.
Mas tá aqui, ó. Olha o espírito associativo em ação. Ó, olha a arte. Ó, já chegou mais um pai junto. Meio loucura, né? Você saber que um cara tem o seu endereço e querer brigar com ele. Os caras tacam um monte de bomba na casa do cara, bicho. Mano. Ai, que retrato social, não é, meus amigos? Vamos ao que interessa aqui, vamos aos comentários centrais, para além dessas observações marginais do momento, né? O que nós vemos nesses vídeos são, principalmente, homens de idade ativa, em idade produtiva, sendo engolidos pelo setor de serviço. Recentemente a gente já fez alguns vídeos sobre globalização, sobre inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho, sobre os efeitos da especialização no setor primário da economia, como a desindustrialização acabou com as perspectivas de vida, ou melhor dizendo, né, de qualidade de vida no Brasil. Aí as classes urbanas ficam relegadas a essa cidade. Uma escolaridade terrível. Não é difícil de imaginar que muitos desses homens tenham tido também uma composição familiar complicada e muitas das vezes, para não dizer assim, uma realidade muito cotidiana no Brasil, a alternativa aos serviços como entregador, como atendente, enfim, informal ou formal, a questão é que a gente fica preso nos centros urbanos a esse tipo de trabalho ou se torna carne a ser moída no crime organizado. Essa é a realidade, esses são os caminhos dados ao homem em idade ativa hoje no Brasil. Evidentemente a realidade no setor de serviços também atinge mulheres, né? Mas a gente consegue ver uma presença maior dos rapazes nesses setores, né? Então, o que nós podemos ver é que na dinâmica da globalização, da desindustrialização, essa nossa geração em idade ativa, ela é relegada em empregos terríveis, onde a realidade no setor de serviços, na famosa escala 6x1, salários comprimidos para baixo, um grande exército de reserva que permite a substituição dessas pessoas como peças, onde não há a possibilidade de negociação entre patrão e empregado, porque a disparidade de posições entre ambos é grotesca, o emprego informal sujeita a essas condições, sujeitas a remunerações baixas e assim, fica à mercê de todo tipo de eventualidade, já que não tem cobertura, né? O emprego nesses termos ainda faz parecer um bom negócio em contraste com os empregos formais. Isso é, a realidade do trabalho, principalmente desde que nós aderimos ao mundo globalizado, nos inserimos nas cadeias globais com as desregulamentações dos anos 70, nós trocamos aquele emprego industrial, mesmo que fosse uma indústria de baixa tecnologia, mas que pagava melhor, era capaz de sustentar uma família com aqueles trabalhos, nós trocamos isso pelo atendente de shopping ou entregador de delivery. É isso que nos resta, a ponto de que mesmo as profissões informais são melhores do que os empregos formais, que são tão terríveis que a informalidade aguça a ganância. Isso é, a total falta de amparo nos trabalhos que nós temos hoje, o esgarçamento que vai se fazendo no fundo social, lança estes jovens aqui numa ganância autodestrutiva, nessa ideia, achando que você vai ser o seu próprio chefe, que a quantidade de dinheiro que você vai ter só depende do quanto você aguenta trabalhar, sem conseguir fazer uma análise a longo prazo do quão destrutivo isso pode ser para esses próprios operários aqui. Só que mesmo que eles tivessem a capacidade de fazer essa análise, do que importa conseguir se não há outros meios de subsistência? Como eu disse, a alternativa tem duas. Ou eles viram um trabalhador formal no setor de serviços,
ganhando uma quantia insuficiente para sobreviver, ou eles se jogam na vida do crime. Então, essa realidade aqui é artificialmente criada e é uma consequência direta dos movimentos econômicos que nós fizemos nas últimas 3, 4 décadas. Enfim, quanto mais precário o serviço, é o que nós assistimos aqui. Maior a revolta do operário, do trabalhador. Isso é, a liberdade de trabalho, em última instância, gera o comunismo. É o que Papa Leão XIII já havia nos alertado na Rerum Novarum, que esse capitalismo sem amarras, que esse capitalismo sem comprometimento social, gera a concentração, a disparidade entre o operário médio e o dono dos meios cresce nesse regime de liberdade, e sem qualquer seguridade social, o que resta às classes trabalhadoras é um espírito de solidariedade de classe, um espírito associativo que se expressa das maneiras mais baixas. Isso é, ela se traduz em um marginalismo. Se traduz nesse tipo de ação, que aqui você pode achar engraçado, o que seja, mas não é o correto. A gente não sabe a vida dos vizinhos desse senhor que maltratou o entregador aqui. A gente não sabe se tem alguém com deficiência que mora com esse senhor aqui. De toda forma, agiram como marginais. Existia uma razão para a revolta, mas não justifica o ato. Ou seja, o espírito associativo que, dentro de instituições ordenadas, com o trabalho organizados, é a principal força, o principal poder de barganha do trabalhador. Na prática, num sistema anarquizado, onde comprimidos pela estrutura, eles apenas podem se amparar um no outro para conseguir sobreviver nessa selva de pedra, resulta essa associação em uma baderna, em um ganguismo. Enfim, analisando esses casos aqui, fica muito evidente que só há uma saída. Vamos ser claros? Ninguém nasceu para viver e morrer como motoboy. Aquela senhorinha que a gente viu no vídeo passado, ela parecia ter mais de pelo menos 40 anos. Esse é um emprego adequado para uma pessoa na cidade? Se o país tivesse planejamento, objetivos estratégicos permanentes, desafiasse as suas vocações naturais, as suas vantagens comparativas, será que aquela senhora estaria nessa situação? Mais do que isso, se nós tivéssemos uma economia que não só tivesse um planejamento inteligente, mas se centralizasse em abraçar as famílias e não os indivíduos e os interesses gananciosos, essa realidade se manteria de pé? Isso é, nós precisamos desenhar um modelo econômico voltado ao homem e ao núcleo mínimo da sociedade, o núcleo de base, que é a família. Sem uma economia que tenha por objetivo a preservação dessas duas instâncias, principalmente a familiar, fica difícil a gente pensar em qualquer perspectiva para o futuro. Então, voltando ao ponto central, ninguém nasceu para viver e morrer como um motoboy, como um entregador. O homem precisa de uma profissão, e para uma profissão é necessário desenvolvimento. Nós precisamos organizar as nossas forças produtivas e aproveitar os nossos recursos humanos. É inadmissível que um país que tem tudo por fazer ainda esteja desperdiçando homens em idade ativa, que poderiam ser pais de família e ajudando a consolidar a expansão da nação, perdendo seu tempo de vida, a sua juventude, em marginalismo, em emprego sem perspectiva de futuro, uma educação quase rupestre, assim, sem qualquer condição disso aqui germinar um projeto de nação saudável. Então, quando nós analisamos essas questões sobre a greve dos entregadores, se os objetivos dela devem ou não ser alcançados, se nós devemos regulamentar ou não o serviço de entregadores, eu acho que uma discussão maior tem que ser feita. Que é o porquê existem tantos entregadores. Por que ser um motoboy de um delivery se tornou um meio de vida, sabendo que isso não tem longevidade? Não tem para onde um cara desse trabalhando assim cair morto. Ele não vai conseguir desenvolver um ofício que o complete de fato, que o dê dignidade a longo prazo.
Não querendo desmerecer aqui os entregadores, mas a gente sabe que para a gente ter uma economia pujante, para a gente poder almejar o crescimento, a gente precisa robustecer o nosso capital humano. A gente precisa da educação para essas pessoas. Muitas vezes é um trabalho temporário, é um trabalho que salva, assim, no momento de aperto, mas não pode ser um ponto final. Não pode ser o argumento que acaba em si mesmo, dizendo, não, a economia tem que ser dinâmica, tem que ser rápida, veja só, as relações simplificadas de contratação, porque essa ganância imediata, não só concentrar renda, como cria as convulsões sociais para o próprio desmonte desse sistema, lançando a sociedade na anarquia. E pior do que isso, quais vão ser as sequelas sociais profundas deixadas daqui 20, 30, 40 anos? Essas pessoas que não têm seguridade de nada, quando tiverem um problema de saúde sério, não vão ter aposentadoria, não vão ter um INSS. Se tiverem, vai ser em condições complicadas, vai ser onerando o Estado. Essas pessoas era para ser o saldo positivo na balança de pagamentos hoje. Só que não, a gente está desperdiçando esse potencial humano para a gente se inserir nessa nova economia informal, essa economia onde você é seu próprio chefe. Onde você é o seu próprio chefe, mas você tem que ficar fazendo greve como qualquer outro trabalhador. Onde você é seu chefe, mas se você não trabalhar aí 12, 14 horas, dificilmente você vai ter renda suficiente para conseguir pagar sua moradia, sua alimentação. Então, assim, essa é a realidade do mundo terceirizado. E há quem louve a desregulamentação, a dinamização da economia. Bom, eu fico aqui com o meu modelo quadradão, eu fico aqui com o meu modelo rústico, meu modelo bruto, onde eu acredito que a economia deva se subordinar ao interesse da sociedade, ao interesse das famílias, onde nós precisamos de empregos industriais que realmente produzem riqueza, que realmente elevem a nação, que realmente consigam dar sustento a essas famílias e não ficar enxugando gelo para trazer comodidades para uma minoria que por si tem também no seu DNA um certo fetiche escravagista. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.